Frequentemente, nestes dias de céu limpo, olhamos brevemente para o Sol e ficamos surpresos com o quão grande e brilhante ele é em nosso céu. É difícil pensar que mesmo a milhões de quilômetros de distância de nós, tem um impacto tão grande sobre tudo aqui. A vida na Terra seria impossível sem um Sol. Quase tudo que prospera pode ser devido à luz e energia que ele nos fornece. Embora esteja relativamente próximo de nós e não seja exatamente difícil de se detectar, ainda há muito que não sabemos sobre ele. E é por isso que nos últimos 2 anos a NASA e a ESA enviaram espaçonaves para estudá-lo. Essas missões serão o mais próximo que já estivemos de nossa estrela. Tão perto que serão capazes de interagir diretamente com a sua atmosfera. Então, por que estamos enviando essas espaçonaves para o Sol? E o que farão lá? O que encontraram até agora? E o que torna cada uma dessas missões especial e única? Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. E neste vídeo vamos investigar a Parker Solar Probe da NASA e a Solar Orbiter da ESA e como elas vão explorar nossa magnífica estrela, o Sol. A Parker Solar Probe foi anunciada em 2009 e lançada em 12 de agosto de 2018 em um foguete Delta IV Heavy. Ela fará 7 sobrevoos em Vênus ao longo de quase 7 anos para diminuir gradualmente sua órbita ao redor do Sol. Em seu ponto mais próximo, estará a apenas cerca de 6,16 milhões de quilômetros de distância, o que é considerado estar dentro da coroa solar ou em sua atmosfera. Estar tão perto seria algo como ter 500 sóis no céu irradiando calor ao mesmo tempo, com sua temperatura chegando a 1.400 graus Celsius. A Parker Solar Probe está se aproximando do Sol a uma taxa de 7 vezes mais do que em comparação com qualquer outra sonda antes. E nessas temperaturas, muitos componentes eletrônicos simplesmente derretem. Para proteger a espaçonave e todos os seus equipamentos nessas altíssimas temperaturas, ela possui um escudo composto de carbono com 11 centímetros de espessura. Essa blindagem também possui uma superfície reflexiva branca, que pode ajudar a minimizar a absorção de calor. Esse escudo estará sempre voltado para o Sol, protegendo a espaçonave nesse ambiente hostil. Estando longe da Terra e orbitando um objeto muito perigoso, essa espaçonave é necessariamente tão autônoma quanto jamais outras missões foram antes, uma vez que o escudo térmico necessita estar sempre voltado para o Sol por grandes seções de sua órbita. Nesses períodos a sonda não será capaz de apontar sua antena para a Terra. Durante esses períodos de blackout na comunicação, todos os controles de sensores, da formatação dos produtos de dados e arquivamento dos dados de alta resolução serão feitos de uma forma automatizada até que a sonda possa se comunicar com a Terra novamente e transmitir de volta o que capturou. A missão Solar Orbiter da ESA começou a ser desenvolvida em 2012 e lançada após 8 anos, em 10 de fevereiro de 2020, em um foguete Atlas V. A Solar Orbiter também usará assistências gravitacionais nos planetas Vênus e da Terra. Essas oscilações colocarão a sonda em uma órbita inicial de 180 dias ao redor do Sol. A espaçonave chegará ao ponto mais próximo do Sol a cada 6 meses, a cerca de 43 milhões de quilômetros de distância. Isso é comparativamente muito mais longe do que as abordagens mais próximas da sonda Parker, mas mesmo assim, só para dar uma ideia das temperaturas a essas distâncias ainda, a 43 milhões de quilômetros do Sol, as temperaturas podem chegar até 500 graus Celsius, pois a luz do Sol será 13 vezes mais intensa do que aqui na Terra. A Solar Orbiter é protegida por um escudo térmico feito com camadas de folha de titânio de cerca de 40 centímetros de espessura, o que não é tão eficaz quanto o escudo térmico da sonda Parker, mas ainda assim o suficiente para proteger a espaçonave dessa perigosa missão. Um fato bem curioso, é surpreendentemente difícil colocar uma sonda em órbita próxima do Sol, o equivalente a 55 vezes mais energia gasta em comparação com missões a Marte. A Terra está sempre se movendo lateralmente em relação ao Sol, em velocidades muito altas, cerca de 30 km por segundo ou 108 mil km por hora. Para que uma sonda entre com sucesso em uma órbita ao redor do Sol, ela deve cancelar quase todo esse movimento.
É por isso que as sondas Parker e Solar Orbiter foram lançadas usando dois dos veículos de lançamento mais potentes disponíveis na época, o Delta IV e o Atlas V. E os objetivos das duas sondas são muito semelhantes. Ambas as missões visam descobrir mais sobre a coroa solar, seus ventos solares, ejeções de massa coronal, a estrutura do campo magnético solar e também como tudo isso se encaixa. O Sol, como todas as estrelas, é uma gigante bola de plasma. O plasma é a matéria superaquecida, tão quente que os elétrons são arrancados dos átomos, deixando um gás ionizado para trás. O Sol tem uma atmosfera de plasma tênue, mas extremamente quente, que se estende por milhões de quilômetros e é chamada de coroa solar. Você pode ver a atmosfera de plasma nesta imagem. Embora normalmente seja muito mais difícil de ver do que o próprio Sol, pois a camada externa do Sol, conhecida como fotosfera, é muito mais brilhante. O momento ideal para localizar a coroa solar é durante um eclipse, quando a Lua bloqueia o disco da fotosfera, deixando apenas os pequenos braços da coroa visíveis. Um aspecto curioso sobre a coroa solar é que sua temperatura está entre 1 milhão e 3 milhões de graus Celsius, enquanto a temperatura da superfície do Sol é de apenas cerca de 5.500 graus Celsius. E mais estranho ainda, atualmente não se sabe realmente por que dessa temperatura tão elevada. E embora a coroa solar pareça substancial, o seu brilho engana. Na verdade, são magnitudes menos densas do que a atmosfera da Terra. O Sol libera continuamente grandes quantidades de plasma carregado e radiação para o espaço, que é conhecido como vento solar. O vento solar não é muito forte ou denso, e o campo magnético da Terra desvia a maior parte dele sem causar danos. Embora muito do vento solar seja redirecionado ao redor do planeta, parte dele é canalizada para os polos do planeta, onde os íons do vento solar colidem com átomos de oxigênio e nitrogênio atmosféricos, cujas interações emitem as belas cores que vemos nas auroras. O número de partículas ejetadas pelo Sol não é constante. Eventos de reconexão no campo magnético do Sol podem liberar grandes quantidades de energia na coroa, ejetando milhões de toneladas de partículas carregadas para o espaço em uma grande erupção. Isso é conhecido como ejeção de massa coronal, ou EMC. Quando esses EMCs interagem com a magnetosfera da Terra, causa o que é chamado de tempestade geomagnética, e a maior dessas tempestades pode realmente ser devastadora. A maior tempestade geomagnética a atingir a Terra foi o evento Carrington, em 1859. Se tal EMC atingisse a Terra agora, a tempestade resultante poderia afetar satélites e o nosso suprimento de energia elétrica, no que poderia ser descrito como uma bomba de pulso eletromagnético em todo o hemisfério. Como dependemos tanto da eletricidade da internet, até algumas horas de interrupção poderiam causar problemas bem sérios. Algumas estimativas mostram que se um evento do tamanho de Carrington acontecesse hoje, poderia gerar um prejuízo de alguns trilhões de dólares em danos. Infelizmente, as ejeções de massa coronal são rápidas. Elas podem chegar à Terra em apenas 17 horas. Isso pode não ser tempo suficiente para alertar toda a população, desligar reatores e transformadores e tomar as precauções necessárias. Na verdade, simplesmente tivemos sorte até este ponto, pois perdemos um evento do tamanho de Carrington que nos atingiu por apenas uma margem de 9 dias em julho de 2012. Se tivesse passado 9 dias mais, a Terra estaria um pouco mais longe em sua órbita e exatamente no caminho da ejeção de massa coronal. É por isso que é tão importante para nós, como uma espécie delicada, entender a coroa solar para que então possamos prever melhor as tempestades solares, para nos dar um melhor aviso e, esperançosamente, evitar danos associados a um evento do tamanho de Carrington nos atingindo. É apenas uma questão de quando e não se. Agora, essas duas sondas podem parecer semelhantes e, embora muitos dos seus objetivos se sobreponham, ambas têm alguns recursos exclusivos. A sonda Parker está indo fundo na coroa solar, onde nenhum objeto feito pelo homem esteve antes. Por ter que resistir a altas temperaturas, a espaçonave é limitada em alguns aspectos. Por exemplo, ela não pode tirar nenhuma foto do Sol,
já que nenhuma tecnologia de câmera atual poderia olhar diretamente para o Sol de perto e continuar funcionando. Mas a sonda Parker tem instrumentos que podem amostrar e coletar dados diretamente sobre as partículas que existem na coroa solar e até estudar de perto as regiões de origem dos ventos solares, algo que realmente não pode ser feito à distância. A sonda Parker é mais leve, menor e possui menos equipamentos quando comparada à sonda Solar Orbiter. Já a Solar Orbiter, por outro lado, carrega detectores de partículas e telescópios. Ela pode registrar imagens em close de fascinantes paisagens solares e, devido à sua órbita, será capaz de rastrear uma região da atmosfera solar por muito mais tempo do que se estivesse aqui na Terra. Isso permite observações das tempestades se acumulando na atmosfera ao longo de vários dias. Como você pode ver, essas sondas são complementares e ambas ajudarão a aprofundar nossa compreensão da coroa solar à sua maneira. Mas então, o que essas missões alcançaram até agora? Bem, em 27 de setembro de 2020, a sonda Parker passou a 13,5 milhões de quilômetros da nossa estrela, o mais próximo que uma espaçonave já esteve. Além disso, se tornou o objeto de fabricação humana mais rápido de todos os tempos, viajando a incríveis 466.592 km por hora. E isso não é nem de perto quão rápido ela ainda pode chegar. Ainda assim, mesmo a essa distância, os dados enviados de volta da sonda Parker já estão ajudando na nossa compreensão de como o campo magnético do Sol e a coroa solar interagem para formar os ventos solares. A sonda também descobriu que alguns campos magnéticos do Sol varrem a atmosfera solar, o que pode aumentar a velocidade do vento em até 500 mil km por hora. Além disso, descobriu evidências de uma zona livre de poeira cósmica a 5,6 milhões de quilômetros do Sol. Acredita-se que isso seja devido à vaporização de partículas de poeira cósmica pela radiação solar. A Solar Orbiter já enviou de volta suas primeiras imagens do Sol e os cientistas encontraram algo chamado de fogueiras solares, que você pode ver aqui. Essas são explosões na superfície do Sol que ocorrem como resultado de distúrbios em pequenos campos magnéticos. A Solar Orbiter também obteve as imagens mais próximas da superfície do Sol, a 77 milhões de quilômetros de distância. E o exame das partículas em sua órbita nos ajudará a entender melhor os diferentes tipos de clima espacial. Em suma, essas missões ainda têm tempos emocionantes pela frente. Chegar cada vez mais perto do Sol nos ajudará a entendê-lo como nunca antes. Quer se manter atualizado com essas descobertas incríveis de missões à medida que acontecem? Então lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder atualizações de vídeos novos. Então é isso. O que está acontecendo com o nosso Sol? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e compartilhe ele com seus amigos. Isso ajuda muito na divulgação desse trabalho para um grupo muito maior de pessoas. Quer ajudar o projeto a manter-se ativo? Considere então apoiar o Astrum Brasil com doações através da plataforma Apoia-se. Eu vou deixar o link da página de apoio na descrição desse vídeo. Quero agradecer de coração todos que vêm apoiando o trabalho, seja com doações, com likes, com compartilhamentos, com comentários incríveis, com palavras de apoio e carinho e por assistirem aos vídeos. No momento da gravação desse vídeo alcançamos a marca de 20 mil inscritos. Gente, eu nem tenho palavras para poder expressar o quanto eu estou feliz com essa conquista. Estamos preparando um evento de celebração para essa conquista de todos nós e em breve trarei novidades. Obrigado de coração a todos que apoiam esse trabalho. E também um especial agradecimento aos apoiadores oficiais do canal que ajudam todos os meses a manter esse projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.